o fim dos 2000 anos da era messiânica. Quando João Batista viu Jesus Cristo aproximar-se, exclamou: "Olhem, ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Não sabia que era ele, repetiu João. Mas, quando Deus me enviou para batizar, disse-me: "Quando vires o Espírito Santo descer e pousar sobre alguém, esse é aquele que batizará com o Espírito Santo." Eu vi isso acontecer e dou testemunho de que é o Filho de Deus. De Moisés até o ano 70 da Era Vulgar, quando da destruição do segundo templo de Jerusalém, o mundo piedoso foi organizado em torno de um santuário central, uma única casa de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, esse Jesus de Nazaré, que há 2000 anos assumiu um corpo humano para se identificar com a nossa humanidade. E este homem Jesus, uma vez a caminho da Galileia, passando por Samaria, cansado da viagem, sentou-se ao lado do poço de Jacó e encontrou uma mulher samaritana que veio tirar água. Travando um diálogo com Jesus, a samaritana logo percebeu que ele era judeu e um profeta e, admirada, questionou-o sobre qual deveria ser o local de adoração de Deus, se em Samaria, no Monte Gerizim ou em Jerusalém. Então Jesus respondeu a ela: "Acredita em mim, mulher. Vem um momento em que já não teremos de nos preocupar se o Pai deve ser adorado aqui ou em Jerusalém. Vocês adoram o que desconhecem, ao passo que nos conhecemos, pois é através dos judeus que a salvação vem ao mundo. Mas chega a hora, e agora mesmo, em que os que verdadeiramente o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. É assim que o Pai quer que o adoremos. Deus é espírito e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade." Na verdade, essa hora havia chegado com Jesus Cristo. Desde então os santuários são estabelecidos onde quer que exista a verdadeira adoração, ou seja, em cada fiel que tem dedicação a Jesus Cristo, reservado para ele a parte de um mundo ímpio, tendo renunciado a este mundo e seus caminhos, rendido a Deus, um peregrino a caminho de Sião, a Jerusalém celeste. Esses seguidores de Jesus formam ao longo de toda a história o chamado corpo de Cristo. Prestemos atenção ao que João viu e nos revelou no Apocalipse. Na altura em que me virei para saber quem é que estava a falar comigo, vi 7 castiçais de ouro. No meio deles estava o Filho do Homem. Trazia um manto que lhe chegava aos pés e uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã, ou como a neve, e os olhos brilhavam como chamas ardentes. Os pés reluziam como bronze polido e a sua voz tinha a majestade das grandes vagas. Temos aqui uma imagem do corpo de Cristo, seu povo redimido, indo da cabeça, Jesus Cristo, até os pés. Todo o povo de Deus, de Adão aos apóstolos, é seu cabelo, tornado branco após a ressurreição de Jesus, o 4º dia milenar. Então seus olhos eram como uma chama de fogo, uma figura para a igreja gentia, cheia do Espírito Santo, línguas como de fogo, pois este é o significado dos 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. No final do 6º dia milenar seus pés tornam-se como latão polido, como se tivessem sido refinados em uma fornalha, uma figura para o processo de redenção de nosso corpo. Deus prometeu transformar nossos corpos em carne espiritual do mesmo tipo que Jesus apresentou em sua ressurreição. Nossa esperança e fé é termos um corpo semelhante ao de Cristo ressurreto. No primeiro livro da Bíblia, podemos ler a seguinte passagem: Deus criou então o homem à sua imagem. Assim a imagem de Deus o criou. Homem e mulher, assim os criou. Deus abençoou-os e disse-lhes: multipliquem-se, encham a terra, dominem e também toda a vida animal da terra, dos mares e dos ares. Temos o primeiro Adão casado com sua mulher Eva. No final dessa era messiânica, no final desse 6º milênio, o segundo e último Adão, Jesus Cristo, unir-se-á em casamento com a sua congregação redimida. Em relação a este mistério de união com Deus,
Em nenhum lugar a verdade deste casamento é mais poderosamente exposta do que nas seguintes palavras de Jesus Cristo registradas no Evangelho de João. Não oro só por estes, mas também por todos os futuros crentes que venham a mim pelo testemunho que estes derem. E a minha oração por todos eles é que estejam unidos, como tu e eu estamos, Pai. Para que, assim como estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo acredite que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que possam ser um, como nós somos. Eu neles e tu em mim, e tudo perfeito num só, para que o mundo saiba que me enviaste e compreenda que os amas tanto como tu me amas a mim. O propósito da criação de Deus é de que haja a manifestação do espiritual na terra, no reino da matéria. Para que a matéria, particularmente o corpo do homem, possa glorificar a Deus na terra como no céu. No plano de Deus, o mover do Espírito é do céu para a terra, não da terra para o céu. Isso é esclarecido pela vinda de Deus à terra no Monte Sinai, pela encarnação de Deus na pessoa de Jesus Cristo, e pelo dia de Pentecostes, quando o Senhor começou a derramar seu Espírito Santo em corpos terrenos e carnais. João, em seu exílio na ilha de Patmos, teve muitas visões as quais o levaram a escrever o livro do Apocalipse. Uma das mais fantásticas para a nossa humanidade é a seguinte. E vi tronos onde estavam sentados os que receberam o direito de julgar. Vi também as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho que deram de Jesus e da palavra de Deus. Estes não adoraram o monstro, nem a sua estátua, nem aceitaram a sua marca nas testas ou na mão. Voltaram de novo a viver e, durante aqueles 1000 anos, partilharam com Cristo de sua própria autoridade e do seu governo. Aqueles pertencentes ao corpo de Cristo voltaram a viver para partilhar com Cristo da sua autoridade e governo por 1000 anos. 1000 anos apenas. É isso. A palavra 1000 é um adjetivo de 2 gêneros plural e numeral cardinal. No sentido figurado, 1000 significa muitíssimos. Na Bíblia ela aparece mais de 500 vezes. Esse número, quando se refere ao tempo, evoca um tempo muito longo, de acordo com a maioria das passagens da Bíblia. Mas aqui em Apocalipse 24, podemos sentir um significado muitíssimo maior, algo divino, surpreendente, a totalidade das gerações e a perfeição da vida e uma referência ao paraíso e à nossa felicidade eterna. Sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo reina para sempre. Apocalipse 11 e 15 é um dos muitos versículos da Bíblia que declaram que o reinado de Cristo é para sempre. Com efeito, assim que o 7º anjo tocou a sua trombeta, vozes fortíssimas clamaram do céu: o reino do mundo passou agora a pertencer ao nosso Senhor, e a Cristo, que reinará para todo o sempre. No livro dos Salmos há inúmeras passagens em que Deus declara através de seus profetas que seu reino durará eternamente. Particularmente no livro do profeta Daniel destaca-se a seguinte passagem: durante os reinados destes reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que nunca mais será destruído. Nunca ninguém conquistará. Consumirá todos estes reinos e reduzi-los a nada. Mas ele permanecerá para sempre indestrutível. Portanto, enquanto Jesus Cristo reinar para sempre, aqueles que não adoraram a besta voltarão à vida e também reinarão com ele para sempre e não apenas por literalmente 1 milênio. Amém.